Oi pessoal, tudo bem? Hoje o tema da aula é balanceamento de equações. Balancear uma equação é acertar os seus coeficientes. Coeficiente é aquele número que a gente coloca na frente das fórmulas para indicar quantidade ou proporção. O balanceamento é baseado na lei de Lavoisier de conservação das massas. Todos os átomos que estão nos reagentes estarão agora nos produtos, né? Antes da seta reagente, depois da seta produto. Então aqui eu estou mostrando uma equaçãozinha, ácido clorídrico reagindo com carbonato de cálcio, formando um sal, água e CO2. Perceba o seguinte, já está balanceada a equação, a hora que eu coloquei o 2 aqui, ó, esse 2 na frente da molécula do HCl vai multiplicar tanto o hidrogênio quanto o cloro, né? Então agora se a gente fizer a comparação dos átomos antes da seta, depois da seta, reagentes e produtos, essa quantidade de átomos tem que bater. Então, por exemplo, nós temos aqui a molécula do HCl só tem um átomo de hidrogênio. A partir do momento que você colocou 2 aqui, nós temos 2 átomos de hidrogênio, tá? 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro, 1 de cálcio, 1 de cálcio, 1 de carbono, 1 de carbono, 3 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio. Eu usei aqui o modelo atômico de Dalton, que representa os átomos por bolinhas. Então, as bolinhas estão representando os nossos átomos. Todas as bolinhas que estão aqui nos reagentes estão nos produtos. Nós vamos usar hoje a técnica por tentativa, balanceamento por tentativa. Tá? Nós vamos tentando, tá? Colocando os números para acertar essas quantidades. Envolve também um pouquinho de bom senso. Uma dica é começar com os elementos que menos aparecem nas equações, tá? Bom, vamos começar lá a nossa primeira. Na neutralização total tem uma outra dica também. Neutralização total, quando você pega um ácido, mistura com uma base, formando sal e água. E não vai sobrar nem H+, nem OH-. Lembra que ácido libera H+, base libera OH-? Então tem uma dica legal aqui. A quantidade de H+ do ácido vai se transformar no coeficiente da base. Então, se ele está liberando 3H+, esse vai ser o coeficiente da base. E agora, quantos OH- tem essa base? 2. Então, esse 2, que é a quantidade de OH-, vai ser o coeficiente do ácido. Número de H+, coeficiente da base. Número de OH-, coeficiente do ácido. A quantidade de sal sempre vai ser 1. Quando não aparecer nada, é 1. E a quantidade de água? Basta multiplicar o coeficiente do ácido pelo número de H+. 2 vezes 3, 6 moléculas de água. Você pode fazer isso também para as bases, né? Pegar aqui, ó, o coeficiente da base e multiplicar pelo número de OH-. 3 vezes 2, 6 águas. 6H+, se juntam com 6 OH-, formando 6 moléculas de água, tá ok? Tá balanceado. Combustão completa, quando a gente vai queimar um material orgânico, por exemplo, todo carbono ele se transforma em CO2 e todo hidrogênio se transforma em água. Então tá aqui a equaçãozinha, começaria pelo carbono. Olha, nós temos 8 átomos de carbono nessa molécula, então lá o CO2 só tem 1. Vamos acertar essa quantidade? A gente colocaria aqui 8. Esse 8 vai multiplicar tanto o carbono quanto o oxigênio. Vamos acertar a quantidade de hidrogênio. Eu tenho 18 hidrogênio, só tenho 2. Para acertar essa quantidade, eu colocaria o 9. 9 vezes 2, 18. Acertei tanto a quantidade de carbono quanto a quantidade de hidrogênio. Vamos lá para a quantidade de oxigênio. 8 vezes 2, 16, com mais 9 vezes 1, 16 mais 9, 25. Que número multiplicado por 2 dá 25? 12,5. 25 sobre 2. Como a gente não gosta de trabalhar com coeficientes fracionários, o que a gente faz? A gente multiplica a equação toda por 2. Então a gente trabalha com os menores números inteiros como coeficientes. Então, agora estaria multiplicando tudo por 2. Então, aqui ficaria 2, aqui ficaria 25, 16, 18. Ok? Vamos para a terceira? Então, tá aqui, ó. A gente dá uma olhadinha, veja o seguinte. Nós temos um ferro, né? 2 ferros, né? Mas o elemento ferro numa substância reagente, numa substância produto.
Oxigênio, ele está presente em 3 substâncias, não começaria pelo oxigênio. Carbono até eu poderia começar, tá? Mas o oxigênio não começaria. Então, eu começo sempre por aqueles elementos que menos aparecem na equação. Então, por exemplo, poderia estar tentando aqui. Aqui tem 2 ferros, ali só tem 1. Pronto, igualei a quantidade de ferro. Eu tenho carbono, a quantidade é a mesma. E eu tenho aqui 4 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. O que eu podia fazer? Igualar a quantidade de oxigênio, poderia tentar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um 2zinho aqui, ó. Se eu colocasse um 2 aqui, 2 carbonos e agora eu teria 4 oxigênios, tá? Mas a hora que eu colocasse o 2zinho aqui, ó, a quantidade de carbono estaria certa, mas de oxigênio não. 3 mais 2, 5. Então deixa eu tentar um outro número. Vou subindo então. Então no lugar de 2, deixa eu tentar o número 3. Se eu colocasse um 3zinho aqui, 3 carbonos, 6 oxigênios. Colocando um 3 aqui, 3 carbonos, 3 oxigênios mais 3 oxigênios, 6. A equação estaria balanceada.